começar, uma análise SWOT é uma ferramenta incrivelmente simples, mas muito poderosa, que irá te ajudar a desenvolver sua estratégia de negócios. Ela tem como principal objetivo identificar as características chaves de uma empresa e do mercado em que atua, sendo dividida em duas partes: ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e as fraquezas da empresa, e o ambiente externo, onde estão as ameaças e oportunidades. A análise SWOT é uma ferramenta que faz o diagnóstico da empresa e do mercado, auxilia e muito na tomada de decisão da empresa, aponta o que a empresa precisa melhorar, identifica itens chaves para a gestão da organização, o que implica estabelecer prioridades de atuação, e por fim prepara planos estratégicos para aproveitar oportunidades de mercado e resolver problemas e riscos. Resumidamente, ela poderá ser utilizada como base para a gestão e planejamento estratégico da empresa. Agora, o que significa SWOT? SWOT é uma abreviação em inglês de 4 pontos utilizada nessa ferramenta, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que em alguns lugares você vai encontrar a análise SWOT como FOFA, que é a abreviação desses 4 fraquezas são encontrados no ambiente interno da empresa. Ou seja, eles representam os itens que a empresa tem controle e que pode mudar quando precisar, como por exemplo, produtos, equipes, preços, localizações, estruturas, entre outros. Forças são os elementos e características do seu ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência e no mercado que atua. Como por exemplo, uma sorveteria que tem uma excelente localização no centro de uma cidade turística pode ser considerado como uma força. Da mesma forma, um restaurante que tem o melhor cozinheiro do país também é uma força. Fraquezas são as características e elementos do seu ambiente interno que desfavorecem a sua empresa em relação à concorrência e ao mercado que atua. Por exemplo, uma fábrica de roupas que tem um equipamento muito antigo dá problema diversas vezes. Isso é uma fraqueza, porque prejudica a carga produtiva dessa empresa, além de gerar mais custos para a manutenção. Ou então, um hospital que tem uma equipe pouco qualificada e desinteressada pelo trabalho, também é considerado uma fraqueza. Repare que nesses dois exemplos, as empresas têm um controle sobre essas fraquezas e pode tentar mudar isso de alguma forma. Oportunidades e ameaças são encontradas no ambiente externo da sua empresa. Podemos citar como exemplos clima, taxa de juros, mudanças de legislação, câmbio, desastres naturais, crises econômicas, eleições, entre outros pontos. Você pode aproveitar as oportunidades e se proteger das possíveis ameaças. Oportunidades. Sempre que um fator externo cria um cenário favorável para a empresa, ele representa uma oportunidade. Por exemplo, imagine uma empresa que produz canudos biodegradáveis quando o governo anuncia que será proibida a venda de canudos de plástico. É uma baita oportunidade para essa empresa aumentar suas vendas, já que seu produto segue as novas regras impostas pelo governo, enquanto a maioria dos seus concorrentes não. Ou então uma empresa de turismo do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016 que aconteceu nessa cidade. É uma outra grande oportunidade para esse tipo de empresa. Ameaças são todos os elementos e conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a empresa, e sobre as quais a empresa também não tem controle. Por exemplo, o aumento do preço de combustível é uma ameaça para as empresas de transportes. Ou então, o aumento das chuvas e tempestades em uma cidade com lindas praias também é uma ameaça para os hotéis desses locais. Quando você fizer a análise SWOT para a sua empresa, você estará armado com uma estratégia sólida para priorizar o trabalho que precisa ser feito, tanto para consolidar quanto para expandir seus negócios. Além disso, você pode pensar também que já sabe tudo o que precisa ser feito para fazer sua empresa ter sucesso. Porém, a análise SWOT te forçará a analisar sua empresa de novas maneiras e de pontos de vista diferentes. Através dela, você verá pontos fortes e fracos e como poderá utilizá-los para aproveitar as oportunidades e se proteger das ameaças existentes no seu mercado. Agora, quem deve fazer uma análise SWOT? Para que uma análise SWOT seja eficaz, os líderes da empresa precisam estar profundamente envolvidos. Essa não é uma tarefa que pode ser delegada para qualquer pessoa. Mas os líderes da empresa também não devem fazer o trabalho sozinhos. Para obter melhores resultados, o ideal é reunir um grupo de pessoas com diferentes perspectivas sobre a empresa. Feito isso, selecione pessoas que possam representar diferentes aspectos da sua empresa. Por exemplo, um responsável pela área do produto, outra de marketing e vendas, uma pessoa de finanças, alguém do RH, entre outros setores. Quanto mais diferente o perfil das pessoas selecionadas, melhor para o desenvolvimento da SWOT. Mas se você está começando a montar seu negócio próprio sozinho, ainda assim é possível fazer uma análise SWOT. Você pode juntar pontos de vista adicionais de familiares e amigos que conhecem um pouco sobre a sua empresa. Até porque o importante é ter diferentes pontos de vista para você conseguir ter uma análise mais aberta da sua empresa, e não só o seu, ok? Quando usar a análise SWOT? A análise SWOT pode ser feita em qualquer momento que as empresas acharem necessário, mas é sempre bom ter essa ferramenta atualizada. Dessa maneira, você estará bem mais preparado e planejado para o andamento do seu negócio.
Para quem está começando ou startups, uma análise SWOT faz parte do processo de planejamento de negócios. Isso ajudará a desenhar uma estratégia para que você comece com o pé direito e saiba o rumo que seguir. Porque ela vai te ajudar, e muito, a enxergar sua empresa de uma maneira mais ampla e identificar muitos pontos importantes para você ter uma tomada de decisão bem mais assertiva. Além disso, as empresas já existentes podem usar uma análise SWOT para avaliar sua situação atual e determinar sua estratégia para avançar. Mas se lembre de que as coisas mudam constantemente. Por isso, você vai precisar reavaliar sua estratégia. Exemplo de uma análise SWOT. Agora, como dissemos no início desse vídeo, vamos mostrar para você um exemplo de análise SWOT de uma empresa fictícia. Para ajudar a ter uma melhor noção do que realmente é o exemplo do SWOT, vamos utilizar uma pousada em Fernando de Noronha, lá em Pernambuco. Essa pousada planeja abrir seu primeiro local em uma praia bastante procurada pelos turistas em Fernando de Noronha. Então veja como poderia ser sua análise SWOT. Forças. A localização pode ser uma força porque tem um ótimo local com pé na areia. Acomodação também, porque a gente tem quartos grandes e aconchegantes. Fora a gerência, excelentes profissionais com grande experiência para gerenciar a equipe da pousada. Como fraqueza, podemos citar a falta de reputação. Por ser nova, a pousada ainda não é conhecida no mercado. E investimento pode ser citado como uma fraqueza porque também não possui um poder de investimento muito alto quando comparado com a concorrência. Já oportunidades, a gente pode citar a procura, porque o turismo na região aumentou 10% em relação ao último ano. E um grande evento vai acontecer na cidade, e isso vai atrair muito turistas, o que a gente pode ver como uma oportunidade também. Já ameaças, a gente pode citar a concorrência, porque uma grande rede de hotéis anunciou que irá construir um resort próximo à pousada. E também o clima e o tempo pode ser citado como uma ameaça, porque o aumento das chuvas e a diminuição da temperatura pode fazer com que a procura pelo turismo na região diminua também. O que fazer depois de preencher a análise SWOT? Com sua análise SWOT completa, você está pronto para convertê-la em uma estratégia real. Afinal, o exercício é sobre uma produção de uma estratégia que você pode trabalhar durante os próximos meses. O primeiro passo é olhar para suas forças e descobrir como você pode utilizá-las para aproveitar suas oportunidades. E então veja como as suas forças podem combater as ameaças que estão no mercado. Além disso, analise como as suas fraquezas podem atrapalhar e avalie como elas podem ser melhoradas. Em suma, essa sua análise para produzir uma lista de ações que você pode e deve executar é de extrema importância para sua empresa. Explicando com o nosso exemplo. Considerando o nosso exemplo da pousada de Fernando de Noronha, podemos citar como um plano de ação feito através da análise SWOT. Aproveitar suas forças para atrair clientes que forem para Fernando de Noronha para participar do festival de música, oferecendo descontos ou cortesia para os que optarem em se hospedar na sua pousada. Apesar do baixo poder de investimento, deve-se criar um plano de marketing de baixo custo para aproveitar o aumento do turismo na cidade, visando novos clientes e enfatizando que possui uma ótima localização com excelentes quartos. Por exemplo, que tal tentar uma parceria com agências de turismo ou sites de reservas de hotéis? Atraindo novos clientes, é possível começar e resolver uma das suas fraquezas, que é a falta de reputação. E com o aumento do número de clientes, haverá um faturamento maior que, consequentemente, pode aumentar a verba para investimento de marketing. Para se proteger da chegada da grande rede de hotéis, a pousada pode se posicionar como um local que trata seus clientes de forma personalizada, com um clima bem familiar. Até porque é bem menor que um resort, fazendo com que a sua equipe tenha uma relação bem mais próxima e exclusiva com seus hóspedes. E para se proteger do aumento de chuvas e frio, a pousada pode pensar em pacotes promocionais para essas épocas. Além disso, criar eventos especiais nessas épocas pode ser uma boa saída para atrair clientes, mesmo com chuva e frio. Enfim, esses foram apenas alguns exemplos básicos para tentar ilustrar como funciona a análise SWOT na prática. O mais importante a fazer é cruzar os 4 pontos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, de modo que as fraquezas e ameaças sejam diminuídas ou até mesmo eliminadas, e aproveitar as forças e oportunidades para se estabelecer e crescer ainda mais. Dito isso, com o objetivo definido e com sua lista de ações em mão, olhe para o calendário da sua empresa e comece a colocar metas nele. O que você deseja realizar em cada trimestre ou mês do calendário e assim por diante. Mais uma vez, a análise SWOT fará com que você tenha uma lista de ações e tarefas que precisam ser organizadas em ordem de prioridades e com datas definidas para serem executadas.